Oi, gente, esse é o ArchiCast número 53, meu nome é Adilson, e hoje a gente vai falar de um assunto que talvez seja uma das coisas mais difíceis de definir, que talvez a gente não saia daqui definindo nada, já dou essa má notícia pra vocês, que a gente vai falar sobre arquitetura contemporânea brasileira, né? É um tema que nos é muito complicado de definir, mas que a gente vai tentar arranhar aqui uma discussão e começar por ela. Bom, para falar sobre esse assunto, a gente trouxe dois convidados aqui que já participaram também de outros casts. Primeiro eu vou apresentar que tá mais longe, tá, Bruno? Com licença, que é o Caio Dias. Boa noite, Caio. E aí? Oi, Adilson. Oi, Lili. Oi, Bruno. Oi, galera. Tudo bem? Tudo bem. Tudo jóia. Boa noite. Bom, e tá aqui também com a gente o Bruno Sarmento. Fala, Bruno. Tudo bom? Salve, salve. Boa noite a todos. Boa noite a todos vocês. Boa noite a quem tá nos ouvindo. Prazer enorme estar aqui de novo. Boa noite, Bruno. E tá de volta também, quem não aparecia aqui desde julho, até parece que é muito longe, né? Tá aqui a Lili. Porque estava de férias, né? Diga-se de passagem, o motivo é, né? É nobre. Questão de direitos, né? Exatamente. E a Lili, boa noite. Primeiro, né? Eu perdi o primeiro do retorno às férias. Pois é. É verdade. Seja bem-vinda de volta, Lili. Obrigada. Vamos lá, firme e forte. Boa noite a todo mundo aí. Então, com essas introduções, a gente vai para os e-mails, comentários e outras coisinhas mais. Estamos de volta para ler os comentários e os recados do podcast passado, que foi sobre renderização e arquitetura. Estou aqui com o Rafael. Fala, Rafa, tudo bom? Fala. Tranquilidade? Tranquilidade. Tudo tranquilo, beleza. Rafa, como sempre, como essa galera faz para entrar em contato conosco? É muito fácil, Adilson. Manda e-mail para contato@arquicast.com ou arquicast.com.br. Nossas redes sociais, Facebook /arquicast, Instagram @arquicast. E isso aí, Twitter, YouTube, Pinterest. Aí no nosso site vocês conseguem ver os links lá e interagir nas outras plataformas. Exatamente. O primeiro comentário que eu vou ler aqui é o comentário do Diego Green. Será que ele é parente do Green, daquele Green? Que Green, cara? Ah, você não sabe quem que é o Green. Só se for irmão do Yellow. Puta merda. Tarde, galera. No cast sobre render, poderiam ter falado sobre o Corona Render. Ele é mais simples de configurar e consegue imagens em sua grande maioria superior ao V-Ray. Vale o estudo sobre ele. Neste ano, a Chaos Group, que é a desenvolvedora do V-Ray, comprou o Corona, mas prometeram manter as duas ferramentas, cada qual com sua particularidade. Abraço. Você conhecia o Corona? Não conhecia, cara. Eu só conheço aquela Corona que fazia sucesso nos anos 80. Aquela que cantava Jesus humilha o Satanás. Oh, não? Nossa senhora, quem que é essa? Que ela se chamava Corona, a mulher pode que crer, cantava. É verdade. Rhythm of the Night. Isso mesmo. Achei que você tava falando do Lauro. Não, Lauro Corona não. Nossa, é o outro que... Caramba, bicho, você foi longe, você foi mais longe que eu, hein? Não, cara, marcou nossa infância, né? Deu no Jornal Nacional. Pois é, o cara era um ator famosaço. Acabou morrendo no início da AIDS, né, cara? Nossa, foi mesmo. Nossa, lembrou de muita coisa agora. Enfim, tá parecendo video show isso aqui. Enfim, vou ler o comentário da Natália Ferreira. Ela fala o seguinte: escutando o podcast de hoje, tive muitas interações automáticas, dentre elas duas coisas se destacam. Trabalho com projetos há 5 anos, muito foco em projeto executivo e detalhamentos. Puro desenho técnico, né? É, verdade. Tenho dado aulas de AutoCAD e SketchUp, mais V-Ray para alunos de arquitetura. Comentei com o João o quanto a base de desenho técnico faz falta aos alunos. Absurdamente. Outra coisa, sobre o quanto a imagem renderizada vem tomando o lugar de protagonista, muito por conta das redes sociais como meio de divulgação, hoje em dia. Ainda acontece muito de arquitetos encomendarem imagens renderizadas entregando apenas a planta baixa com layout, sem praticamente nenhuma redecisão do projeto. O profissional que faz o render acaba sendo autor, nem coautor da concepção do projeto. É um pouco do que a gente falou no cast, né? Que a gente tem que se virar nos 30 para fazer um negócio minimamente aceitável para ter uma imagem bacana, né? Não, essa discussão vai longe. Sobre a autoria, é complicado também. E sobre o trabalho que você tem, né, de fazer o projeto para os outros. Os caras que mais trabalham as imagens são mais jovens, então tem aquela questão também de você,
será que eu pego isso pra fazer? Eu não pego, acaba pegando. Não, isso tem a ver com a atualização dos softwares. E também tem a ver com uma coisa também, a gente achar que o bom projeto é aquele que tá com uma melhor configuração de render. Complicado. É, tudo uma bola de neve. Exatamente. Eu acabei de gravar aqui o vídeo a respeito de quem ganhou a promoção do livro do Bernardo, o livro A Comunhão das Artes e da Natureza, As Residências de Arthur Arcuri. Quem ganhou foi o Theo Zanardo. Theo, a gente vai entrar em contato com você para mandar uma mensagem, saber onde você mora e mandar o livro para você. E uma coisa, quem por um acaso se interessou pelo livro, mas não conseguiu na promoção ou não conseguiu comprar na internet, a editora do Bernardo ainda não disponibilizou a venda dele online, mas quem quiser, tiver muito interesse, entre em contato com a gente vai informar preço, condições e envia para vocês um exemplar do livro, tá certo? Certo. Por hoje é só. Aproveitem aí o cast. Eu não participei, mas meu filho disse que era muito bom. Sobe o som, Corona. Isso aí. Valeu, galera. Até daqui a 15 dias com mais um cast pra vocês. Tchau. Tchau. This is the rhythm of the night. A gente vai tentar começar a discutir esse assunto que é complicado no sentido de que a gente ainda está vivendo isso. Mas a gente pode começar a falar sobre a arquitetura brasileira por conta dos antecedentes históricos que a gente tem. No Brasil, né, a gente criou uma cultura arquitetônica muito forte, vinculada não só à arquitetura moderna feita pelo Le Corbusier, né, aos 5 pontos da arquitetura, e principalmente a duas pessoas muito importantes. E aí vai ser o Lúcio Costa, que vai ser o cara teórico aí da arquitetura brasileira aí do século XX, e Oscar Niemeyer, que foi o cara prático, que construiu não só coisas de qualidade, mas uma quantidade muito grande de obras. Talvez a gente pudesse começar a falar um pouco, ver os antecedentes do que seria a arquitetura que a gente tem hoje, não necessariamente com esses dois caras, mas começando a partir daí para falar desse movimento que acontece no Brasil, que é muito forte, né? Alguém quer começar a falar? Vai, Bruno, vai você. Vamos lá. Isso, Caio, faça Eu te ajudo, isso, Bruno. sim, chuta pra gol. Eu te ajudo. Chuta pra gol. É inevitável, quando a gente pensa na produção contemporânea, resgatar algum aspecto da arquitetura moderna brasileira. Acho que isso está muito ligado a uma retomada de um momento onde o Brasil, de fato, foi protagonista. Muito já foi dito sobre a relevância do Brasil em cenário internacional aí, a partir da década de 30, mas sobretudo ali 50 e 60. E eu acho que é uma redescoberta, por um lado, desse valor e, ao mesmo tempo, alinhado com uma retomada dessa arquitetura moderna também em âmbito internacional. Uma revalorização dessa arquitetura moderna. Aí a gente poderia cair na discussão com a agenda ou sem a agenda, mas eu acredito que um pouco mais enfraquecido na agenda política, mas essa retomada da sintaxe moderna, da espacialidade, da experiência moderna. Então, acho que esses dois fenômenos acabaram acontecendo e fortalecendo essa retomada da tradição brasileira nesse cenário. Primeiro, uma tradição que estava muito ligada ao que foi chamado de escola carioca, né? Então, quando a gente fala dessa herança do Lúcio Costa, passando ali, de alguma forma, esse legado para o Niemeyer, que vai se tornar uma estrela, talvez a mais brilhante aí desse universo, mas que envolvia uma série de outros nomes de peso na época. E depois, mais tarde, um pouco a chamada Escola Paulista. Então, acho que nessa combinação que vai de 30, a vinda do Corbusier ao Brasil, a influência do Corbusier nesse cenário, até a década de 60 e 70, a gente tinha essa produção muito sólida e muito forte, e é inevitável começar com esses nomes, Lúcio Costa, Niemeyer, mas aí chegando lá na Escola Paulista com Artigas e depois com Paulo Mendes da Rocha, que também vai ser uma influência marcante aí para essa nova geração, mas aí sem querer me antecipar muito. Então, acho que nesse universo de referências, essa arquitetura brasileira se redescobriu. Caio, quer complementar? Sim, é uma complementação que eu acho que é interessante. Esse momento que o Bruno falou, muito produtivo na arquitetura. E ele vem como uma consequência de algumas coisas que estavam acontecendo no mundo inteiro. E como exemplo, Jugendstil na Alemanha, Destil na Holanda, enfim, nacionalismo, todas essas coisas, entre aspas, movimentos que vão acontecendo. O preceito da grande maioria deles era que se fosse estudada a história, a teoria, enfim, a cultura de um determinado local, de um determinado país, e que fosse trazida esse peso histórico, não sei se a palavra é um peso, mas enfim, toda essa bagagem para uma linguagem moderna. E eu acho que o Brasil é um dos maiores exemplos disso. É um dos motivos, ao meu ponto de vista, pelo qual
o modernismo brasileiro é tão reconhecido. Ele aborda esse novo movimento, mas muito enraizado, apesar de sim seguir os 5 pontos da arquitetura, etc., mas muito enraizado numa cultura local. De fato, eu acho que nesse sentido até a teoria do Lúcio Costa nesse momento era muito interessante, né? Porque de alguma maneira ele estava tentando estabelecer esse link entre esses dois mundos, né? Tentar trazer essa influência internacional, mas tentando associar essa herança local, essa cultura local e essa discussão também nos anos 20 e 30 sobre o que era, então, de fato, um pensamento local. E eu concordo que essa contribuição fez com que o Brasil tivesse um papel próprio nesse universo. Lili, do ponto de vista de quem não seja tão estudiosa de história, mas que compreende essas figuras muito notórias aqui no Brasil, não só da escola carioca, mas também da escola paulista, você consegue ver esse rebatimento hoje numa arquitetura que é produzida no Brasil? Eu acho que sim. Eu acho o tema até difícil, quando você falou aí no início, até tentando explicar um pouco sobre a dificuldade de falar do momento contemporâneo, né? Assim, eu acho que é difícil tanto pela ausência de uma distância temporal de fato, né? A gente está muito imbricado no momento, assim, para conseguir definir algumas coisas, quanto pela uma noção de uma certa continuidade também, uma visão de uma certa continuidade que a gente pode ter, né? Assim, na história dos movimentos, né, em arte, em arquitetura e tal, tem isso, né? Dependendo do autor, dependendo da base, você vê uma continuidade histórica entre movimentos, tem outros que veem uma oposição imediata, assim, né, de conceitos, de valores e tal, tipo o próprio modernismo, pós-modernismo, e aí a contemporaneidade. Eu tô começando a sempre deixar convencer, assim, por certos autores que veem um fio mais de continuidade do que propriamente de grandes rompimentos. Nesse sentido, eu vejo muita ligação, mas eu confesso que eu não sou também uma estudiosa, assim, da arquitetura propriamente. Não é ali a minha área para a qual eu tenho dedicado, assim, nos últimos anos, digamos. Então eu realmente acho que eu preciso ouvir mais aqui do que opinar. Mas, de qualquer forma, eu acho que a visão de continuidade ela faz sentido. Até porque eu não vejo, a não ser pela questão da função, mas não é isso que está vindo aí na fala de vocês, inclusive, apesar lá dos 5 pontos e tal, não é propriamente a questão da função aqui que caracteriza esse diferencial da arquitetura moderna brasileira. Não se trata tanto disso, se trata da qualidade do objeto arquitetônico e da forma bem assim, adequada ao nosso contexto com que ela foi desenvolvida, né? E isso trouxe para a nossa arquitetura mais personalidade. Por isso mesmo, assim, entender que foi uma arquitetura de muita qualidade, eu acredito que os arquitetos contemporâneos busquem, sim, ensinamentos nos preceitos modernos e na forma como a gente soube traduzir esses pilares aí internacionais, né? É um feeling, né, digamos assim, não é um achismo totalmente louco, mas tão desbaseado assim, né? Não é super fundamentado, não. Eu concordaria e acho que de fato é essa combinação aí dessa retomada, né? E aí dessa continuidade, até essa lógica, se houve ruptura, se não houve ruptura, né? E pensando para tentar encaixar aí dentro desses ciclos, o que é o contemporâneo, né? Seria até uma investigação interessante da gente tentar traçar, se a gente está tratando em contemporaneidade, aonde começa esse recorte? A produção brasileira contemporânea teria ali um momento de uma maior... um marco, eu não diria nem... exatamente, não obrigatoriamente um marco específico, mas um conjunto de acontecimentos. E aí eu enxergo um certo recorte da década de 90 para cá. Então, acho que quando a gente está falando aí dessa contemporaneidade, eu pensaria nesse recorte, do início da década de 90 até os dias de hoje. A Lili citou aí a questão dessa pós-modernidade e alguns teóricos que vão fazer essa oposição muito clara entre moderno e pós-moderno, outros não, né? Outros enxergam uma continuidade. Mas eu acho que a gente teria ali, em termos de recortes acadêmicos, a gente sempre cai nesse cacuete de tentar categorizar e, infelizmente, a gente não consegue fugir muito disso. É um parâmetro, né? Serve como um parâmetro ali. Exatamente. A gente sempre alerta até para os alunos, olha, não são verdades absolutas, né? Mas nos ajudam a, pelo menos, encontrar onde podem estar as verdades. Um recorte ali até a década de 70 e 80, né? E aí uma influência pós-moderna muito grande, que acontece muito no imaginário estético, muito mais, na minha visão, do que na discussão, no debate teórico, muito mais uma carga imagética ali daquela pós-modernidade, e depois, na década de 90, uma redescoberta, em algum sentido, dessa modernidade. Então, eu faria esse recorte desse contemporâneo, de fato, de 90 para cá, né? Eu acho que em 90 a gente começa a ver essa transformação acontecendo de uma maneira mais evidente. É como se fosse um hiato, né, Bruno? Teve aquele período, teve um pequeno hiato e teve uma retomada. Exatamente.
É até interessante esse ato, né? Alguns vão enxergar ali uma influência do período militar e aí redirecionando para outras coisas. Outros vão dizer que o período militar teve aí sim também obras muito emblemáticas, que impulsionou outras obras emblemáticas. De fato, cada teórico tenta enxergar ali de alguma maneira por que algum tipo de ato foi acontecendo. Mas de fato, no que se refere a essa produção moderna, esse ato vai ali desse finalzinho da década de 70 até a década de 90, com outras experimentações, que tiveram seu valor também no período. Foram experimentações que tiveram valor, talvez até de uma certa coincidência, com um momento também de maior liberdade política, de maior experimentação, de uma liberdade, às vezes, até mais lúdica, mais promíscua em algum aspecto. São projetos como se não houvesse amanhã. Vamos ver o que dá, vamos experimentar. Daqui a alguns anos eu vou me arrepender, mas não tem problema. Posso não me arrepender também. É porque a busca não era pela síntese, era pelo excesso mesmo. Outra busca. É uma busca diferente, exatamente. Aí depois, nessa redescoberta, de fato, isso funciona como uma certa janela e quando volta, na minha interpretação ali dessa 90 em diante, com força total. Eu acho que isso coincide com várias coisas que vocês já começaram a falar. O surgimento, ele vem com toda a pompa e circunstância por conta também da vinda do Le Corbusier, né, da ascensão do Niemeyer. E aí esse ato que a gente tem sobre a arquitetura, sobre a discussão da arquitetura, é interessante que ele acontece também no período em que a arquitetura paulista começa a aparecer. A escola carioca, chamada escola carioca, ela continua ali com o Niemeyer, ele vai continuar até a década de 90 com ele só. E aí a retomada do que seria uma arquitetura brasileira que tem, assim, esse destaque, foi justamente numa época em que houve a redemocratização, a gente sai do período militar, a economia começa a melhorar também, porque, né, o arquiteto não vive só de vento, né, o arquiteto vive de construção. Então, essas coisas meio que fazem uma conjuntura para que se possa produzir alguma coisa que seja realmente relevante. Engraçado, não que não fosse relevante o que se construiu, por exemplo, no período militar, mas, obviamente, no período militar, e eu acho que o texto que o Segre escreve é brilhante nesse sentido, que ele fala que a produção arquitetônica ela não acaba, mas o que se encerra um pouco é a discussão sobre a arquitetura. E aí, por exemplo, a revista U, a Projeto, a própria Módulo do Niemeyer, ela retoma uma discussão que ficou meio estagnada no período militar, que depois volta de uma forma muito frutífera e produzindo também a arquitetura de uma forma muito interessante. E aí entrou aí numa questão cultural, política também, de que algumas publicações talvez não só marcam a retomada, que aí a gente está falando dos periódicos, mas também o entendimento de que, poxa, a gente perdeu tanto tempo, então vamos tentar retomar o que é bom da nossa arquitetura. E aí vem o meu ponto de vista de que, nesse primeiro momento, aquela arquitetura valorizada, principalmente pelas publicações, é aquela arquitetura derivada quase que diretamente à arquitetura produzida por Lúcio Costa Niemeyer naquela época do Brasil Builds e daquela ascensão da arquitetura brasileira fora do país. Sim, realmente esse fascínio aí, essa retomada, ela vem até numa questão assim eu citei a questão da agenda política. Eu acho que essa agenda política se confundiu um pouco nesse período com o que estava sendo produzido, o dogma versus a experiência espacial, o paradigma do que é, de fato, fazer uma arquitetura moderna, engajada, versus a experiência da composição, da estrutura. Então, eu acho que é uma redescoberta disso com um pouco mais de liberdade, num certo sentido. Algumas escolas acabam levando um pouco desse caráter dogmático, trazendo isso para um momento mais contemporâneo. Eu vejo, assim, há um fascínio por redescobrir a experiência moderna, um pouco desprovida dessa necessidade, dessa carga ideológica que orientou lá o começo, depois foi migrando para caminhos mais expressionistas, mais experimentais no sentido da forma, tal como Niemeyer, e outros que exploravam aquele potencial da estrutura, o potencial dessa plástica de uma estrutura do que ficou chamado, por exemplo, brutalista na arquitetura paulista. E esse legado da arquitetura paulista passado através da USP a essas outras gerações. Então isso eu acho que é inevitável falar também como que a USP acaba funcionando como um certo estandarte ali dessa transição. Né? Eu acho que ela é, neste momento, a escola que funciona como um certo pivô dessa transição e leva essa discussão e essa continuidade muito forte para São Paulo. Né? Rio de Janeiro, de fato, fica um pouco de fora dessa discussão, dessa retomada. Acho que no Rio e em Belo Horizonte a discussão pós-moderna acabou se tornando um pouquinho mais sedutora num determinado momento. E quando houve essa retomada, São Paulo saiu na frente, né? E saiu em cima disso que foi preservado, entre aspas,
no discurso da Escola Paulista e muito associada à USP. Então essa transição, já que a gente agora começa a caminhar um pouquinho para fazer esse link, né, desse momento a década de 60, 70 para o que acontece agora, eu vejo com muita clareza assim, São Paulo funcionando e a USP funcionando como o pivô da retomada e produzindo uma arquitetura que começa a ganhar destaque, começa a ser publicada, começa a aparecer em concursos, antenada com o que está sendo feito fora, antenada com a produção internacional, mas buscando esse lastro lá nessa arquitetura paulista, e o termo brutalista começa a aparecer ali como uma referência, explorando o potencial da estrutura, o potencial da tecnologia, o potencial dessas grandes soluções onde você tem dificuldade de separar qual é a solução técnica, qual é a solução estética, o que levou a quê, né, que eu acho que é uma das grandes riquezas dessa produção. É válido lembrar também que a arquitetura brasileira, vamos pegar do século XX como um todo, uma coisa que o Bruno falou é muito interessante. Ela sempre esteve antenada com o que estava acontecendo lá fora. Uhum. E ela mastiga e digere na nossa cultura, voltando no começo da fala. Então isso não foi uma coisa que começou e deixou de existir. E eu acho que isso é um valor muito interessante de todo esse nosso período. Começa 20, que nem você falou, Gilson, Brasil Builds, né? Toda essa questão chegando até hoje, inclusive, né? Nós somos um país formador de cultura arquitetônica. Nós não somos um país que copia cultura arquitetônica, né? Nós estamos atentos com o que está acontecendo lá fora, mas a gente atualiza, né? Digere e modifica de acordo com as nossas situações de realidade local. E eu acho que nessa reflexão sobre o grau de contribuição que a gente pode ter nesse cenário, isso favoreceu essa retomada, porque, como a gente falou lá no começo, esse protagonismo que o Brasil exerceu, eu diria que nunca teve precedente e nunca foi igual ao que aconteceu nesse período moderno. É inevitável pensar, quando você imagina, num momento onde o Brasil teve um valor na arquitetura e tal, e há uma busca por recuperar isso de alguma forma, a gente acaba recorrendo a essa modernidade. Para alguns é até uma ação de uma certa defesa, né? Buscar um local de um certo conforto. Para outros é investigar limites que ainda não foram totalmente esgotados. Ali a gente ainda tem um universo de possibilidades que ainda não foi totalmente esgotado. Eu queria fazer um comentário também a respeito aí também falando aqui do meu lugar de fala, né, que tem mais a ver aí com a parte urbana e tal. É curioso porque essa influência e esse impacto que os arquitetos modernistas tiveram na nossa cultura, ele foi tamanho, ele influencia aí até hoje, né, que eu já li, assim, autores falando também de um viés, assim, até negativo dessa influência dentro desse período aí que é considerado, talvez, aí do ponto de vista da produção arquitetônica, um período mais, não sei se é um hiato, né, eu acho essa palavra forte também, mas talvez um período aí de menor produção ou menor, sei lá, valorização do que estava sendo feito, não sei dizer. Mas era um período de extensa produção na área urbana, que as cidades estavam crescendo absurdamente. O Brasil estava se tornando, né, cada vez mais urbano nesse período. Então a gente tinha o problema do crescimento das cidades e toda a questão do planejamento, do projeto, que não estava muito sendo discutida. Assim, estava sendo discutida, mas estava sendo menos discutida, né? Porque, ao mesmo tempo, também, a menina dos olhos, né, e, assim, e toda a atenção estava voltada para essa produção, para esse resgate, para essa retomada da arquitetura. Não sei se é um comentário justo, assim, né, mas tem um pouco a ver, assim, né, eu já li, né, isso não é uma fala minha, mas eu concordo um pouco com essa, pelo menos do ponto de vista, assim, das publicações, dos debates que estavam sendo feitos, né, assim, disso está aparecendo mais. Os problemas ali da cidade estavam acontecendo, alguns arquitetos pensando em desenhos de cidade, mas a força simbólica, inclusive, da questão arquitetônica como uma identidade do país, assim, né, e dos nossos arquitetos, era tão forte que esse outro campo, digamos, ele também custou para embalar, assim, né, para ganhar maior destaque. E não havia hiato nenhum ali nesse momento, pelo contrário, era um momento de intensa produção de cidade, né, as cidades estavam crescendo, aumentando, com ou sem planejamento. Nosso problema urbano estava nascendo muito ali, né? E a gente não tinha distância, não tinha percepção do tamanho que o problema ia ser, coisa que a gente hoje consegue ver. Né? E, em paralelo, a atenção voltada muito para a questão arquitetônica. Não sei o que vocês acham. Assim. Posso comentar algumas coisas. Assim. Primeiro, eu acho que é interessante o que a Lili falou, porque a gente tem a construção de Brasília, e aí há uma influência da construção de Brasília para outras cidades, no sentido de que começam a enxergar Brasília e a cidade brasileira como algo possível de ser feita de alguma forma. Com a culminação da construção de Brasília, começou a se perceber assim, nossa, nós brasileirinhos conseguimos fazer cidades, olha que bacana.
E além disso, juntando com essa influência que Brasília acabou tendo para outras cidades, não necessariamente uma influência funcional ou formal, mas uma influência do se poder fazer, assim, né? Do se pensar a cidade. Uma segunda coisa que eu ia comentar era a respeito da criação de infraestrutura. Da década de 50 até 70, apesar aí dessa, talvez, uma discussão não muito grande sobre a arquitetura brasileira, se criou muita infraestrutura nesse período. A partir, por exemplo, metrôs em São Paulo, Rio de Janeiro, hidrelétrica, você teve a criação também dos centros de abastecimento. Enfim, uma série de arquiteturas que servem à cidade sendo construídas e que ajudaram de alguma forma a articular um pouco essa ideia de pensamento sobre a cidade. Era uma visão estratégica, né, que o governo militar de alguma forma alinhavou nesse período, né? Então grandes infraestruturas que tinham um aspecto estratégico muito grande, um estratégico central, receberam uma atenção muito especial nesse período. E aí talvez a gente tenha o estratégico se opondo ao pontual. Aí nesse pontual que eu acho que é onde a Lili citou e faz sentido, né? Alguns aspectos de uma visão mais específica do urbano e desse planejamento talvez tenham ficado até num segundo plano diante dessas estruturas muito mais ambiciosas, muito mais estratégicas, né? Grandes hidrelétricas, grandes viadutos, a maior ponte do mundo. A gente, de repente, tem um fascínio por essa grande escala e esse micro ou mais pontual acabou se perdendo um pouco nesse processo. E o perfil do arquiteto das grandes obras também, né? Assim, que foi algo muito adorado, né, por nós, assim, nesse período. Eram os nossos grandes exemplos, aí, Niemeyer, entre outros e tal. Trabalhavam com encomendas de governos, assim, né? Claro, fez residência, né? Fez trocentas coisas, claro, mas assim... E era um cara fora da academia, né? Eram figuras também que estavam totalmente ali na prática. Um descolamento ali, né, também, um plano mágico ali onde eles trabalhavam, né, e uma realidade pegando em outro lugar. Trazendo um efeito colateral disso, que é o arquiteto tendo sido uma geração que foi formada entendendo que o bom era trabalhar nesse plano mágico. O sonho de todo arquiteto era trabalhar nesse plano mágico, né, que foi muito específico, muito próprio e eu diria que sem precedente na história. Sem precedente. E talvez nem venha a ter, né? A gente voltando ao debate da arquitetura contemporânea, será que é possível ter protagonismo na contemporaneidade, né? É uma discussão interessante. É uma discussão interessante. Andy Warhol curtiria isso. Ele diria 15 minutos. 15 minutos. Por 15 minutos Poderia ser 12? Poderia. Né? Mas enfim. Mas eu acho que a gente consegue enxergar aí algum protagonismo, né? A gente acaba trazendo para alguns nomes contemporâneos, não sei se a gente já entra nesse link com esse contemporâneo agora, né? Mas eu acho que a gente passa a ter esse interesse, a gente falou dessa arquitetura paulista contemporânea e falou da década de 90, né? Eu acho alguns autores citaram a chamada geração Sevilha ali, né? Que foram aqueles arquitetos que começaram a atuar justamente nesse momento da década de 90. Tem o exemplo muito interessante que é o trabalho do Pontoni junto com o Angelo Bucci. Por que geração Sevilha e não geração Piraporinha? O porquê da geração Sevilha, né? Porque foi feito um concurso para um pavilhão, para o Pavilhão do Brasil na Exposição de Sevilha em 92. Esse concurso contou com diversas inscrições, diversos arquitetos brasileiros nesse momento. Seria até interessante uma retomada de uma análise dessa produção, era justamente essa transição, uma produção às vezes orientada por uma lógica ainda chamada de pós-moderna, uma outra produção buscando um pouco desse Brasil de alguma forma mais artesanal, se é que a gente pode dizer dessa maneira, e uma retomada desse moderno, especialmente de forte orientação da Escola Paulista. E aí o Bucci, junto com o Pontoni, ganham o concurso, e aí ficou aquela situação meio frustrada, porque ganhou, mas não levou, e aí ficou uma discussão sobre a pertinência ou a validade ali daquela escolha. Ao invés de uma apologia a um momento específico, era uma retomada, uma redescoberta do potencial dessa arquitetura. E aí, naquele momento, hoje em dia, com essa distância histórica, a gente está vendo, por exemplo, o valor que o Bucci, o trabalho do Angelo Bucci, por exemplo, foi assumindo não só no Brasil, mas em âmbito internacional. Convidado para ser professor, convidado em várias universidades no exterior. Há hoje uma valorização daquilo que começou a ser produzido ali nesse início da década de 90. Então, por isso, geração Sevilha, ficou associado de alguma forma a esse termo, e esse legado, aí eu estava falando do legado da USP, muito em torno do trabalho do Paulo Mendes da Rocha. Então, muitos desses nomes
tiveram oportunidade de trabalho, oportunidade de parceria, ou até mesmo tendo tido aulas com Paulo Mendes da Rocha, que no início dos anos 2000 aí vai ganhar o Pritzker, e aí impulsiona esse interesse por essa arquitetura paulista novamente. Então a gente está vendo vários fatos e acontecimentos nesse período de 90 que vão puxar esse interesse e essa força até em âmbito internacional. Então, o interesse internacional se dá na arquitetura brasileira, ao meu ver, nesse momento, justamente pelo que estava sendo produzido por esses arquitetos nesse entorno de São Paulo e especialmente no entorno da FAU naquele momento ali. Acho que tem um pouco depois dessa geração de Sevilha, vamos passar uns 10 anos depois disso, tem um outro marco que acontece na arquitetura brasileira, é meio que um contraponto ao Ministério da Educação e Cultura, que foi feito com o traçado de Le Corbusier, para aquela geração modernista. Eu vejo também que em 2003, acho que é 2003, 2002, a inauguração da Fundação Iberê Camargo em Porto Alegre, que também é um arquiteto estrangeiro que está fazendo uma obra no Brasil e que daí já para uma geração mais nova é um símbolo monumental, é um símbolo muito forte da possibilidade do que poderia ser essa nova arquitetura. Então isso também, eu tenho meus 32 anos, né? Para minha geração, essa é uma obra que é muito importante para a possibilidade da arquitetura no Brasil. Eu acho que esse trabalho do CISA, ele de fato é bem paradigmático, porque início dos anos 2000, né, e aí essa nova perspectiva desse cenário novo e essa produção bem emblemática feita no Brasil, um arquiteto internacional, mas que tem esse peso de gerar uma arquitetura de interesse, de relevância e de impacto internacional. Então, acho que é um marco importante, sim. Foi uma discussão interessante, assim, eu li alguma coisa a respeito dessa resistência, poxa, mas tem tanto arquiteto no Brasil, vai trazer um arquiteto de fora, e outros dizendo sobre essa possibilidade dessa oxigenação no cenário da arquitetura nacional, vindo justamente alguém de fora. E a iniciativa foi muito ousada na época, porque eles contactaram vários arquitetos internacionais e alguns se disseram impedidos de participar por outros compromissos e outros iniciaram as conversas e o Álvaro Siza acabou sendo escolhido e veio para o Brasil para esse processo depois e veio na inauguração. A Projeto Design fez até uma matéria muito interessante na época, acompanhando a vinda dele para a inauguração do edifício. Muito interessante. Sem dúvida foi um marco que não pode ser negado. Outro marco que eu gostaria de citar aqui, que eu acho que é um contraponto, inclusive, para o que o Bruno falou da geração de Sevilha. Tem uma exposição que acontece que é a exposição em Corps Moderne, Architecture Brésilienne, essas 28 a 2005, que acontece na França, em Paris. E essa exposição, obviamente, a tradução é ainda moderno, né, com interrogação, literalmente, ela foi mostrar, né, a produção brasileira da época aí, da vanguarda brasileira, né? Essa exposição também gerou um livro, que também é chamado de Ainda Moderno, na tradução literal, que é do Lauro Cavalcante e do André Corrêa Lago. Esses dois fizeram uma espécie de curadoria para, enfim, mostrar o que estava sendo produzido aqui no Brasil. E aí, folheando o livro, né, eu percebi que tinha muita presença de arquitetos cariocas ainda nesse livro. E o que é curioso, e que talvez a gente possa dar um salto, como teve uma geração de arquitetos cariocas que até a década de 90 vinha produzindo coisas bastante relevantes e que, de uma hora para outra, até mesmo assim, surgimento da Olimpíada, acontecimentos importantes no Rio de Janeiro, houve uma geração que me parece, não tô falando que ficou estagnada não, que me parece que saiu um pouco dessa cena que a arquitetura paulista começou a ter para si. Não sei se vocês concordam comigo também, mas é uma impressão que eu tenho quando você começa assim, dessa arquitetura produzida na década de 90, 2000, como é que a arquitetura carioca, que de alguma forma originou, né, a escola carioca, não sei se parou no tempo, não sei se perdeu destaque, enfim. Apesar dessa grande possibilidade econômica que tinha o Rio de Janeiro para se produzir uma arquitetura interessante. Eu acho que sim, eu acho que o Rio perdeu um pouco esse protagonismo, e aí São Paulo, eu diria que houve a continuidade em São Paulo, mas o interesse acontece mais nesse momento ali da década de 90, conforme a gente está citando. Mas eu vejo o interesse que estava acontecendo no Rio de Janeiro, então assim, fica difícil falar se não houve uma produção relevante, e até
talvez um pouco exagerado dizer isso, mas assim, no interesse da crítica, da mídia, a arquitetura paulista ela assume esse protagonismo, eu acho, porque ela estabelece um link maior com o legado do que a arquitetura carioca. E acho que a arquitetura carioca acabou sendo um pouco vitimada ali por essa estrela muito forte do Niemeyer, porque a experimentação do Niemeyer é muito singular, é muito própria, é uma maneira de fazer, às vezes, muito própria, e como ela se estende ali muito mais do que se imaginava até os anos 2000, né, até o século XXI, eu acho que isso acaba ofuscando um legado. Em São Paulo, o bastão em São Paulo é passado de uma maneira mais clara do que no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro a gente vai ter uma coexistência de caminhos e esses caminhos acabam não assumindo esse protagonismo nacional e deixa espaço, né, para esse interesse mais nessa produção paulista. Eu quero perguntar, assim, é que nesse protagonismo, quando vocês dizem esse protagonismo, isso é medido aonde, assim, em termos de publicação, em termos de, você falou, assim, crítica, né, assim, a mídia internacional, porque a arquitetura carioca também, ela é muito reconhecida pela questão residencial, pela tipologia também residencial. Porque não me parece que deixou de produzir coisa boa, e mais é a questão do interesse, talvez, internacional, né, ou, sei lá, os temas do momento, assim, mais em voga, que talvez mandavam os holofotes mais lá para São Paulo. Mas isso significava, de fato, que não se estava produzindo com qualidade no Rio? Não sei, né, assim, acho que não, né, acho que continuava tendo uma produção, né. Eu não sei se os escritórios também cariocas, eles são muito característicos também da coisa da boa arquitetura residencial, né, típica, assim, do clima e tal. Será que tem a ver com isso, com tipologia também? Eu acho que pode ter uma relação, e aí por isso que é sempre arriscado dizer que não estava se produzindo, né? Acho que a gente nem pode falar isso. Mas esse interesse, eu acho que ele se dá muito pelas publicações, muito em função de concursos. Essa geração paulista de 90 para frente entra em muitos concursos e ganha muitos concursos. Então, essa maneira de enxergar a arquitetura, essa maneira de produzir arquitetura, ela acaba aparecendo muito mais nas publicações, aparecendo muito mais na mídia, e esses concursos acabam projetando isso para um interesse internacional também. Então essa produção aparece muito mais, gera mais interesse, gera mais debate, gera mais discussão. Acho que a arquitetura carioca, eu, por exemplo, me interesso demais pelo trabalho do Thiago Bernardes, né, o Paulo Jacobsen. Hoje eles têm escritórios separados. Então a gente tem o Jacobsen Arquitetura, que é o Paulo junto com o Bernardo, né, filho dele, e o Thiago Bernardes seguiu com outro escritório. Mas é uma produção que está ali lastreada nessa produção residencial do Rio de Janeiro, que a Lili estava falando, que tem a origem nessa produção residencial do Rio de Janeiro, continua muito vinculada a essa produção residencial. E, na minha opinião, faz uma arquitetura fantástica, que entende a materialidade, entende o potencial do material, entende e experimenta a questão construtiva. Né? Exatamente, relação com o terreno, né? A maneira de se relacionar com o terreno, a maneira de se relacionar com a paisagem. Ao mesmo tempo, uma preocupação muito grande, no caso deles, com a ambiência dos interiores. Uma arquitetura que ela surge, de fato, quase que de dentro para fora. E aí é fantástico como é que eles conseguem fazer uma espacialidade com uma arquitetura de dentro para fora e que gera formas não menos interessantes, não menos fantásticas. Então, não dá para falar, por exemplo, na arquitetura carioca sem falar na produção deles. Então, tem uma arquitetura muito interessante. Mas eu acho, e aí eu entro numa discussão também sobre essa questão da academia e na valorização que a academia dá, alguns desses arquitetos acabaram ficando um pouco fora da discussão acadêmica. Então, acho que houve um interesse menor do que, por exemplo, na Escola Paulista, onde a academia encontrava esse lastro de uma forma mais fácil, essa origem de uma forma mais clara. Então, também acho que isso favoreceu um pouco mais o discurso no sentido de São Paulo. A agenda política estava um pouco mais ligada, que era muito forte na Escola Paulista ali da década de 70, né, década de 80. Essa herança era muito mais clara na arquitetura lá do que na arquitetura do Rio de Janeiro. Mesmo em São Paulo tem outros nomes que eu acho que tem um trabalho, eu admiro muito, também ficaram um pouco fora da academia. Então a gente pode falar o trabalho do Isaac Weifeld, a gente pode falar o trabalho do Márcio Kogan, o trabalho do Arthur Casas, que são arquitetos que também têm essa riqueza de matéria, de exploração do material, da ambiência, da organização espacial dos interiores. Eu admiro muito exatamente porque conseguem fazer essa combinação de uma riqueza sensorial do espaço, de uma investigação espacial muito atrelada aos materiais, a relação com o terreno, a relação com o local, com as visuais. E isso fica um pouco fora do debate acadêmico durante muito tempo. Talvez agora isso esteja se tornando mais forte, mais evidente, mas lá na década de 90 a gente não percebia com tanta clareza os críticos e de alguma forma a mídia explorando pelo lado de uma investigação mais acadêmica. O público que de alguma forma
se admirava por aquela arquitetura mais do que outras que pareciam um pouco mais distantes da sua interpretação, como algumas dessas experiências paulistas. Eu posso citar as casas do Ângelo Butti, por exemplo, né, que para um leigo ela talvez seja um desafio, uma compreensão, né, mais desafiadora, mas que para alguém que se interessa por essa arquitetura, especialmente essa que vem desse lastro paulista, é simplesmente fantástico. É uma arquitetura de uma experimentação incrível, que combina solução construtiva, tecnologia, experimentação espacial, riqueza de relações espaciais, interno, externo. É uma outra abordagem que já teve uma valorização acadêmica maior logo no começo, talvez tenha ajudado a gerar esse protagonismo, opondo esses dois universos. Então, entendo que ambos estavam produzindo, mas, de fato, acabam ficando um pouco em segundo plano esse debate carioca naquele momento. Caio, você quer completar? Não, eu acho que está bem completo. Eu me entusiasmo, desculpa. Não, imagina, Bruno. Na verdade, eu tô embasbacado aqui com o que eu tô falando. Que isso. Bom, a gente está começando aqui a perceber que a discussão em São Paulo, principalmente por conta da FAUSP, ela vem sendo maior. E aí eu queria perguntar pro Caio uma coisa. O Caio, para quem não sabe, para quem chegou no Arquicast hoje, o Caio, ele é sócio-diretor da Projetar.org. E a Projetar.org, ela faz concursos de ideias de estudante de arquitetura. E a gente estava comentando outro dia a respeito de quem faz os concursos e tudo mais. E aí, assim, é claro que, gente, isso aqui é uma amostragem dessa produção. De que a gente estava conversando, por curiosidade, Caio, quem é que tem mandado trabalho para projetar? Quais os alunos de quais regiões do país têm se destacado, assim? Eu acho que você tem um panorama, mais ou menos, do que é Projetar. Tem visto aí no panorama, pelo menos, dos estudantes, né, Caio? Sim, muito claramente, Adilson. A gente tem uma participação muito grande do eixo Rio-São Paulo, inclusive de vencedores, isso é muito claro. Também alguns pontos específicos. Por exemplo, o Nordeste é muito participativo e o Sul é muito participativo. Inclusive, o Bruno estava falando dos concursos. Muitos dos nossos vencedores recentes estão sendo mais do Sul do que do eixo Rio-São Paulo. Comparavelmente também, muitos dos vencedores de concursos de arquitetura na atualidade quero dizer nos últimos 5, talvez desde 2010 para cá, também estão sendo da região sul, que tem uma tradição muito grande também na escola paulista. Nós adequamos ela a algumas questões para o sul, né, não ser tão rígido no concreto, por exemplo, aparente, enfim. Também a gente percebe que não só nos concursos de ideias para estudantes, mas essa é uma realidade que vem aparecendo nos concursos para profissionais. Nos concursos de 2010 para cá, vamos pegar essa janela do tempo, nós conseguimos perceber que existem muitos escritórios, Curitiba, Rio Grande do Sul, né? Vamos pegar os 3 estados do Sul, e isso também tem a ver com eu diria que o Sul, como um todo, ele bebeu da fonte da Escola Paulista, em comparação com a Escola Carioca. Então, eu diria que nós somos discípulos, né, de toda a preocupação teórica e prática de Artigas, Paulo Mendes, enfim, todas as pessoas que estavam junto nesse círculo. Então, justamente comprova o fato do que o Bruno estava falando, de que a teoria e, por consequência, a prática da Escola Paulista, ela teve um eco muito maior no território brasileiro, né, para a arquitetura contemporânea. Certo. Agora, se a gente for falar, então, do que seria a arquitetura contemporânea, pelo menos em termos de produções significativas, arquitetos que estão ganhando concurso, né, de produção técnica com certo apreço, né, com apuro, a gente pode dizer que, vamos lá, afirmar com o pé no chão, de que a arquitetura paulista realmente vem dando aula aí pro resto do país, né? Mas aí, assim, uma coisa que a gente tem que tomar cuidado também. Tá sendo produzido muita coisa em São Paulo, realmente, mas também São Paulo é onde vem as diversas publicações, e a maioria delas, sobre arquitetura. Há essa possibilidade da gente ponderar isso, de que, beleza, concordamos que a arquitetura feita em São Paulo seria o norte para o resto da produção do país. Mas será que a gente deve desconfiar? Eu sei que a gente deve desconfiar sempre, mas será que a gente deve desconfiar por conta também das publicações saírem muito de São Paulo? Mas eu acho que não só as publicações, né, do poder econômico de São Paulo e, naturalmente, a possibilidade de fazer uma arquitetura de melhor qualidade em função desse maior poderio econômico, digamos assim. E eu, na hora, respondi
que achava que não estabelecia uma relação tão direta, até porque muitas dessas arquiteturas que tiveram uma valorização, um interesse maior da mídia, da crítica, não eram obrigatoriamente arquiteturas das opulentas, né? Uhum. Exatamente. Às vezes até arquiteturas mais singelas e tal. Mas depois eu fiquei refletindo que eu acho que a questão econômica não é para bancar a obra apenas, mas para ser, de fato, um centro de um debate cultural, de um debate que envolve, né, aí, publicações, meio acadêmico, mídia, cinema, TV. É inevitável pensar que, claro, que um centro como São Paulo tem muito mais poder de difusão de ideias do que qualquer outro centro no Brasil. Então, essa difusão de ideias, o Carlos fala bem interessante aí sobre essa influência no Sul. Tem Belo Horizonte, a produção recente do Belo Horizonte, eu vejo também o eco de um pouco dessa escola. Belo Horizonte também teve uma herança muito forte ali pós-moderna, como a gente citou. Eu destacaria o trabalho de muita influência do Gustavo Pena, também nesse momento ali de transição, final do século XX, início do século XXI. Mas a gente tem uma produção lá também que ecoa para mim um pouquinho dessa experiência paulista. Então é claro que publicações e o epicentro das publicações, o epicentro das discussões, estando em São Paulo, né, tem muito mais poder de difundir aquelas ideias. E eu acho que retroalimentá-las, porque no momento que isso retorna também como uma confiança para se experimentar mais, para se testar mais. Então, nesse sentido, eu acho que a questão econômica tem um valor muito grande, por combinar avanço, desenvolvimento econômico, é o estado mais rico do país, é a cidade mais rica do país, com as condições férteis ali para aquela experimentação. Entendo que sim, o fato das publicações estarem lá, das pessoas estarem lá, do universo do debate girar em torno da cidade de São Paulo, favorece para que essas ideias sejam difundidas, né? Sem dúvida. É muito difícil separar uma coisa da outra, né? Não seria até nem racional até certo ponto, né? Uma coisa que a gente falando antes da pujança de São Paulo, mas também é válido dizer que depois da mudança da capital para Brasília, Rio de Janeiro teve um período de queda, inclusive na identidade de capital. E isso refletiu nas grandes obras, né? Basicamente ficaram em São Paulo. É claro que teve metrô no Rio de Janeiro, tiveram várias outras coisas. Depois, já no século XXI, uma série de programas que aconteceram no Rio de Janeiro. Mas nesse começo ali, década de 90, começo de 2000, teve uma produção muito forte na região de São Paulo. É impossível tirar a mídia, né, ou as publicações de onde está sendo feita a produção. Uhum. Eu concordo, assim, e ao mesmo tempo penso assim, que talvez isso também esteja para mudar, assim, não sei em qual horizonte, porque a gente vê também, por exemplo, publicações internacionais ou prêmios internacionais de arquitetura, valorizando também na contemporaneidade cada vez mais a questão do relacionamento da arquitetura com o seu lugar, a questão identitária, os regionalismos aí no sentido de uma sensibilidade maior, né, aos lugares ali mais específicos, né, a gente vê pelos últimos prêmios Pritzker e pelo tipo de arquitetura que tem sido valorizada aí nas publicações internacionais, aí não digo nem no Brasil especificamente. E aí realmente me parece que as nossas publicações assim, nacionais, elas são de fato também têm um perfil muito comercial, assim, não sei se ele é tão crítico de fato, falta talvez um olhar mais, que reflita mais e tenha uma visão um pouco mais investigativa a respeito da arquitetura, porque ela retrata aquilo que já está, de certa forma, ali sendo financiado, acontecendo nos grandes centros. Mas você tem muita produção de qualidade, né, assim, em diversas outras cidades brasileiras, em que você tem centros de pesquisa, inclusive, fortes, né, que estão produzindo pesquisas sobre aquela arquitetura. Aí eu estou falando da produção de pós-graduação, porque ela existe, ela é rica, ela demonstra que há uma produção de qualidade. Aí a pós-graduação, ela se interessa em interpretar, em investigar essa arquitetura, mas isso não sai daquele âmbito acadêmico. É uma dificuldade de romper esse limite e conseguir trazer esse conhecimento, né, que está mais disperso no território, que é bom nesse sentido, mas trazer isso para um número maior de pessoas, para um lugar em que seja de fato algo acessível. E eu digo isso porque estando dentro de uma pós-graduação eu vejo isso acontecendo. Assim, eu estou lá pesquisando urbanismo, mas o PROARC e outros programas de pós voltados para a investigação sobre arquitetura, tem muita produção de outros lugares, assim, e muito voltado para o Brasil, porque nesse sentido o Brasil é extremamente rico, tem muita tradição diferente, materiais diferentes, contextos diferentes, climas diferentes, e interessa muito a pesquisa abordar essa variedade. Eu vejo isso que é algo extremamente valorizado lá fora. É um tema contemporâneo, me parece, porque traz toda a própria questão da sustentabilidade, né? Essa questão econômica de você resolver, adequar as tecnologias ao contexto, toda a questão social. Então, tem diversos temas caros aí à contemporaneidade que se aplicam a essa
a essa postura mais afeita ao local, e que aqui a gente vê em uma instância ainda muito guardada ali, né, muito engavetada. Critico um pouco também essas nossas publicações, assim, na medida em que elas retratam, parece que é algo que já está ali, sabe, que já está dado, né, não tem uma vocação, ou sei lá, uma intenção muito inovadora. Eles não lançam tendências, né, assim, não tem, só reflete algo que já acontece, mas não critica. Eu e o Bruno, outro dia a gente estava numa discussão a respeito, né, de, poxa, será que a vanguarda tem que ser sempre aquela vanguarda disruptiva? Será que ela não pode, né, continuar a fazer aquilo, o feijão com arroz bem feito? Eu também não tenho uma resposta a essa pergunta, mas, Bruno... Eu acho que é uma provocação interessante, porque a gente sempre o arquiteto brasileiro especialmente, mas eu acho que isso é algo da cultura ocidental, né, que é essa necessidade da inovação. A gente entende que fazer, no caso da arquitetura, fazer a diferença significa sempre inovar. Eu tenho que fazer o novo, eu tenho que ser disruptivo, eu tenho que surgir com algo que ninguém nunca viu, e esse é o anseio de todo estudante de arquitetura. Todo estudante de arquitetura sonha em criar alguma coisa que ninguém nunca viu. Ele pensa primeiro em criar algo que ninguém nunca viu, antes de tentar fazer bem feito o que outros já viram. A primeira ansiedade do aluno é criar algo que ninguém nunca viu. Então, isso acaba gerando essa ansiedade. Eu acho que é uma ansiedade, muitas vezes, por encontrar esse algo inédito, muitas vezes a gente atropela o bem feito. Algo que valoriza, por exemplo, a qualidade da construção, a perenidade da construção, que é uma coisa que me preocupa muito, né? Eu, pelo menos pessoalmente, me incomoda muito as arquiteturas que envelhecem muito rápido, que perdem a sua riqueza muito rápido, né? A característica dos seus materiais. Então, valorizar isso também, eu acho que é papel de quem se propõe a criticar a arquitetura. Então, a gente vê, às vezes, arquiteturas muito espetaculares, muito inéditas, publicadas, aí você vê a foto da revista, é uma coisa incrível, quando você chega no local, você, mas não foi isso que eu vi, não, né? Não era exatamente isso. Por quê? Porque, às vezes, envelheceu muito rápido, às vezes, perdeu a dignidade muito rápido. Então... Perdeu a dignidade. Pois é. Mas... E muito triste, né? Tadinho do edifício. E a culpa nem é dele, né? Ele perde a dignidade, assim. Culpa dos outros, coitado. Culpa dos outros. Mas a gente fala muito dessa dignidade, por exemplo, especialmente dos materiais, né? Materiais que se mantêm dignos no tempo. E eu acho que é papel também da crítica da arquitetura e dessa análise entender como é que isso vai resistir ao tempo. Como é que isso vai estar daqui a 10, daqui a 15, daqui a 20 anos. Eu brincava há pouco dessa questão meio pós-moderna, dessa certa promiscuidade, dessa certa liberdade de projetar como se não houvesse amanhã, mas parece que alguns projetos são conduzidos assim mesmo. Vou fazer o reflexo do hoje, e o meu hoje é experimentar isso, ver o que isso vai dar, e acho que a arquitetura que tem valor hoje em dia, que vem ganhando destaque, são produções que estão dizendo alguma coisa para frente e vão se manter de forma digna a médio e longo prazo. Seja pela relação com o lugar, conforme a Lili destacava, com a topografia, com a paisagem, conforme o Caio destacou, essa força do material, da experimentação do material, dessa verdade do material, um termo que estava muito associado à modernidade, nessa exploração dessa verdade, dessa plasticidade da madeira, do concreto, da pedra, desses materiais, entre aspas, que tem esse caráter verdadeiro na sua natureza. Hoje a produção que ganha valor está muito atrelado a explorar isso. E acho que isso é um diferencial que às vezes existe na nossa produção, que a gente tende a subvalorizar. A gente vê o arquiteto internacional, a produção internacional se encantar pela força com que essa materialidade nossa é explorada. A relação com o terreno, a relação com o material, a pedra, o concreto. E muitas vezes a gente subvaloriza isso, né? Porque a gente olha e acha que isso pode ser tão bem feito quanto é feito lá fora, menos industrializado. Eu brinco com são as formas de concreto do Tadauando, né? Pré-fabricadas, metálicas, que são aquelas superfícies de concreto linda, lisa, né? Todo brasileiro sonha fazer aquilo. É o sonho de todo brasileiro, é a textura concreta do SketchUp. Pum, você pinga lá, tá tudo resolvido, maravilhosa. E muitas vezes a gente vê justamente um estrangeiro chegar aqui, um arquiteto ou alguém que se interessa internacional, e ver uma textura, por exemplo, da madeira registrada na forma do concreto e se encanta por aquilo. Fala, gente, que coisa linda, né? É a madeira gravada aqui para sempre, vai se manter dessa forma. Então isso tem um valor muito próprio nessa produção nossa. E a gente acha que tem mais dificuldade de valorizar isso, de enxergar isso. Algo que é digno pelo material, que vai se manter com o tempo, que tem uma verdade própria e que explora o espaço. Eu acho que hoje aí vai ser inevitável pensar na abordagem espacial, por exemplo, do Bruno Zev, mas tem que valorizar o espaço. E a gente tem hoje arquiteturas muito espaciais no Brasil, que são fantásticas. Eu
que tive a oportunidade de estudar fora, eu fiz meu mestrado em Milão, um dia eu estava conversando com os alunos italianos, vieram perguntar para mim sobre a arquitetura brasileira, e eu perguntei para eles porque eles absolutamente são fascinados pela arquitetura brasileira, né? Principalmente das residências. E eu perguntei para eles o que eles mais gostavam, qual eram os elementos que chamavam tanta atenção. E os dois foram muito surpreendentes. O primeiro deles, a escala. E isso foi uma coisa que, depois que eles falaram isso, foi uma coisa que eu prestei muito mais atenção, que a arquitetura brasileira, a boa arquitetura brasileira, né, contemporânea e a modernista também, ela tem uma preocupação muito grande com a escala, não se perder na escala. E mesmo residências, vamos pegar o exemplo da tipologia de residências com um programa grande, elas têm uma escala não monumental, de uma preocupação justamente de estar dentro do entorno e do terreno. A segunda, que essa me chamou muito a atenção, eles ficavam muito surpresos com as esquadrias que eles viam nas revistas, porque a arquitetura desses arquitetos paulistas que a gente estava falando, então SPBR, UNA, enfim, Yuri Vital, essas pessoas, é um vidro de 6 milímetros temperado com baguetinho. E isso para eles é uma coisa totalmente inconcebível, né? Porque o vidro é no mínimo duplo, parede no mínimo 35 centímetros de espessura, etc. Então, quando eles falaram isso para mim, foi uma coisa que me chamou muito a atenção. E eu falei, mas como assim a esquadria? E eles defendiam que o fato de ter essa esquadria tão leve, o fato de você sentir o calor entrar pelo vidro, enfim, todas essas coisas, fazia com que a pessoa estivesse justamente mais perto do que tivesse em volta dela. Tenho certeza que a gente nunca pensou nisso, mas é uma coisa... Exato. que depois que eles falaram, isso me chamou muito a atenção. A escala e essa coisa de você, tipo, né? Você tem só uma pelezinha de 6 milímetros que tá te dividindo do entorno que tá ali. Muito interessante. É um olhar realmente novo, né? Assim, são coisas que a gente se habitua a perceber de uma determinada forma e, de repente, um olhar externo traz esse componente de reinvestigação, de reinterpretar o que a gente já conhece. E, de fato, a gente, perto do europeu, especialmente perto do europeu, que tem uma preocupação com estanqueidade muito grande, né? Isso que você está falando das esquadrias. Eu, por exemplo, sou fascinado por esquadria e me interesso pelo tema já desde que a gente começou a trabalhar e conhecer mais, entender mais, justamente porque a gente acha que isso não é tão problemático assim aqui no Brasil. A gente, por exemplo, você está no sul, a gente aqui em Juiz de Fora, são regiões frias. E é curioso como é que a gente trata isso com menor importância, né? A gente, às vezes, você vê uma residência com vidro temperado, tem uma greta de 1 centímetro entre um vidro e outro, e isso é tratado com naturalidade. Não, vai entrar um ventinho aqui, mas tudo bem. Só que no inverno são lugares que vão chegar a 8 graus, 5 graus em algumas situações, ou até menos do que isso. Só uma curiosidade, agora está fazendo 9 graus aqui em Cascavel. Pois é, então imagina, né? É uma situação que de fato se compara a uma exigência térmica de um país frio. E lá Juiz de Fora, como cidade litorânea que está fazendo 15. Exato. É a brisa do mar chegando aqui, aquecendo a noite. E são temperaturas frias. De fato, deveria ser dado mais cuidado a isso. E a gente tem recurso para isso. O problema é quando a gente compara economicamente, o camarada fazer um vidro duplo, um vidro insulado, uma esquadria de tripla vedação, e aí ele fala, não, mas eu posso fazer com um vidro temperado, uma janelinha de vidro temperado de correr. É lógico que o preço não vai ter comparação e ele tem que entender a diferença disso. E é interessante que eu sempre enxerguei isso por um lado pejorativo, negativo, né? E o Caio está trazendo um componente aí que pode ser o segredo, às vezes, de uma maneira diferente de fazer arquitetura. Diferente pro europeu. Foi uma coisa que realmente me chamou muito a atenção, sabe? Eu fiquei com aquela coisa na cabeça, assim, um tempo, assim, né? Combinando aquilo, né? Mas, nossa, o vidro. Como assim, né? Aquela porcariazinha que eles botam, né? Você não teve coragem de falar a verdade para eles, né? Você não deixa eles acharem que existe toda essa sensibilidade mesmo, que é algo fenomenológico ali da maneira como o calor vai se aproximando através da pele fina ali. Não é uma questão econômica. Imagina. Sabe de nada, inocente. O que é interessante, pegando o gancho do que o Caio falou, é justamente enxergar essa outra perspectiva. É o tipo de coisa que esse artesanal, visto como, às vezes, inferior, passa a ter um valor, e se a gente souber explorar isso, e esses nomes que a gente citou há pouco, conseguiram explorar isso. Conseguiram explorar, por exemplo, uma estrutura metálica que não quer ser uma exploração que se assemelha a uma investigação lá do high-tech da década de 70, porque não dá para fazer. Aquilo a gente sabe que a gente não tem como fazer. Mas a gente pode explorar um metálico de uma outra forma.
para ir para os finalmente aqui do papo, a gente está percebendo aqui, através do que o Bruno começou a falar, do que ele falou e do que o Caio também falou, a respeito do ponto de vista internacional, que a gente vê que está havendo uma mudança, principalmente refletida no Pritzker, de olhar para outros projetos que têm uma relevância regional muito grande, outros aspectos da construção sendo relevados em conta e que antes era dominado aí pelos europeus e americanos. Por exemplo, o RCR Architects, que tinha essa questão fenomenológica muito importante na sua obra, o Balkrishna Doshi, acertei, Bruno? Certíssimo. O indiano que ganhou o último Pritzker. E aí a gente fica se perguntando a respeito da nossa produção aqui, né? E também dos últimos prêmios, né? O Paulo Mendes da Rocha já recebeu o Pritzker. E aí a gente vê que a arquitetura brasileira tem ganhado espaço também, né? E outras obras ainda sendo muito valorizadas, como as casas brasileiras que vocês já citaram aqui. Isso é uma pergunta difícil, que eu não saberia responder, eu teria que ouvir de vocês dois. Mas é mais opinativa. Como é que vocês acreditam que hoje a arquitetura brasileira tem sido vista fora do Brasil? O Caio deu um depoimento dos estudantes lá, que ele conviveu, mas será que essa arquitetura contemporânea brasileira, ela é olhada com bons olhos para quem está lá fora e ainda continua sendo referência para outros locais? O que vocês acham? Eu tenho certeza que hoje há um interesse maior lá fora do que aqui dentro. Eu diria, lógico que estou me baseando muito mais em achismo do que em dados, sim. Mas eu diria que estamos aqui para achar mesmo, Bruno. Pode mandar ver. Eu acredito que a gente tenha hoje uma valorização crescente no cenário nacional, mas o interesse externo me parece hoje mais significativo até do que está acontecendo aqui dentro. Então a gente vê nomes como o Casas, Weinfeld, Kogan, hoje com produção internacional relevante. Produção internacional não relevante pela qualidade, mas relevante por estar presente em vários lugares do mundo, sendo contratados para projetos particulares em diversos lugares do mundo. O trabalho do Butch que eu citei, né? Hoje o Butch já foi professor convidado. Harvard, Yale, MIT, coloca esse debate nesse âmbito internacional e há esse interesse, há esse fascínio por entender o que essa arquitetura está produzindo. E claro, aí vem uma questão cultural, né? O Brasil exerce fascínio, isso é inegável, né? Qualquer lugar que o brasileiro se apresenta, eu acho que a gente tende a ser muito mais valorizado visto de fora do que de dentro, né? Esse complexo eterno nosso, a gente, claro, vai estar abrindo mais espaço, muitas vezes, para uma valorização vindo de fora para dentro do que de dentro para fora. Então, há esse interesse. Hoje há um interesse internacional que é crescente. Você tem um exemplo que me ocorreu aqui agora, a Carla Joaçaba foi convidada agora, recente, para fazer uma das capelas para o Vaticano na Bienal de Veneza. Então, um fato de extremo interesse, né? Você imagina, do lado de Eduardo Souto de Moura, né? Outros nomes de peso internacional, e ela foi convidada. Então, eu estou vendo esse interesse crescente. Eu acho que a gente está numa rota ascendente de interesse, justamente pela valorização dessa produção que a gente está citando, né? Caio, sua opinião? Eu concordo em número, gênero e grau, não só pela questão dos estudantes, né? O mestrado que eu fiz tinha estudantes do mundo inteiro e todos eles eram extremamente fascinados pela arquitetura brasileira. Mas uma outra situação que eu passei também, nós tivemos a oportunidade no meu escritório de sermos os finalistas no concurso para o novo museu da Bauhaus na Alemanha. Os 30 finalistas se reuniram em Dessau para a reunião da segunda fase do concurso, e quando eu me apresentei como um brasileiro, por incrível que pareça, todas as 29 equipes vieram perguntar para mim se eu conhecia o Paulo Mendes, se eu conversava com o Ângelo Butch, enfim, todas essas coisas. Então, e você falou claro. Eu falei, claro. Como somos não? Parceiros, né? Então, esse interesse, ele existe e eu também concordo que ele é crescente. Eu vejo que nós estamos num período de exportação de cultura arquitetônica. Em muitos lugares do mundo, a arquitetura ela está estagnada, genérica, etc. E o Brasil, ele está produzindo uma arquitetura de qualidade. Então, isso é uma coisa que é muito bem vista lá fora. O Bruno citou o exemplo da Capela da Carla Joaçaba. Tem um outro exemplo que eu acho que dois exemplos que eu acho que são interessantíssimos, e os dois são com o Isaiah Weinfeld. Um deles é que ele fez um edifício chamado La Petite Afrique em Mônaco, exato. Em Mônaco, para a família Casiraghi, que é a família real de Mônaco. Uhum. Ou seja, ele foi contratado pela família real de Mônaco para fazer o edifício residencial deles, basicamente isso. E o segundo, o mesmo Isaiah Weinfeld, foi contratado para fazer a renovação do restaurante do Four Seasons, que era projeto de Mies e Philip Johnson, no Seagram. E depois foi de Escofídio, né?
né? Teve uma reforma do Diller Scofield, acho que na década de 90, e Exato. agora, quer dizer, um rol muito exclusivo, né, de nomes e um arquiteto brasileiro com esse peso. Exatamente. E então não são só as residências, são obras que outros grandes escritórios de renome batalhariam muito para ter essas obras. Não é o cliente, só mais um cliente. Quantos escritórios não dariam o sangue para fazer esse novo restaurante do Four Seasons? Então, sim, a gente está exportando a cultura e eu vejo que nós estamos numa crescente e isso é muito positivo para os arquitetos brasileiros, porque a gente está cada vez mais focando nos elementos dessa nossa arquitetura e estamos ficando, ao meu ponto de vista, cada vez melhores nisso. Então, a tendência é só aumentar essa exportação de cultura. Exato. Concordo. É interessante, só para eu não esquecer, outro papel também interessante nessa divulgação, que eu acho que vem crescendo, é o papel dos fotógrafos. Alguns fotógrafos internacionais que vêm fazendo um trabalho muito sólido de registro dessa produção. Então, eu citaria o trabalho do Fernando Guerra, né, português, que hoje tem um trabalho muito interessante, né, de um talento também enorme e que eu acho que contribui muito para fazer esse link, né, entre o que se produz aqui e publicações internacionais que estão muito ávidas por essa produção. O Caio falou dessa estagnação em alguns lugares. Eu acho que hoje há realmente uma curiosidade por algo novo, né? Uma curiosidade por algo que seja novo e, por um lado, também, na minha visão, menos exagerado, né? Eu acho que a gente ficou muito atrelado, uma experimentação muito exagerada em alguns momentos. Então, acho que é uma... Funkeiro. Desculpa. Não apenas. Mas eu acho que houve esse interesse, assim, muito... um certo fascínio para essa experimentação do inédito que, não sei, acho que a gente pode demonstrar uma arquitetura mais sensorial, mais fenomenológica em algum aspecto, que gera esse interesse. Então, por exemplo, Bruno, um local onde está se fazendo muita arquitetura, obviamente muita arquitetura boa, mas também muita arquitetura chamativa, opulenta, etc., é o México. O México está exportando muitos arquitetos. Sim. Que estão fazendo essa arquitetura justamente superlativa e etc, etc. E muitos deles estão tendo muito sucesso nos Emirados Árabes, justamente porque a cultura deles é uma cultura parecida com essa. E nós não. Nós estamos exportando uma cultura para lugares que têm essa preocupação com o refinamento, essa preocupação com o entorno e etc. Exato. Eu acho interessante isso. Porque a produção do México hoje, é interessante o trabalho do Requinde, né? De outro, Fernando Romero, né? São nomes que estão produzindo uma arquitetura também de impacto, mas mais espetacular, né? Nesse sentido, espetacular em todos os aspectos, positivos e negativos. Lili, seu ponto de vista aí? Olha, eu vou me permitir discordar de algumas coisas aqui, vou ser o contraponto aqui do debate, vou discordar de você, Adilson, para começar com a pergunta. Eu acho que a pergunta poderia ser outra, né, assim, acho que o Bruno até tocou nisso aí um pouco também, né, assim, poxa, como que a arquitetura brasileira é vista lá fora? Minha pergunta é como a arquitetura brasileira é vista aqui dentro também, porque eu acho que é uma preocupação, eu não discordo do que eles colocaram, o Caio e o Bruno, eu acho que é por aí mesmo, mas assim, aqui, por mais que a gente esteja evoluindo também, assim, até que ponto essa arquitetura está dando conta dos nossos problemas. Ponto, a arquitetura contemporânea que a gente também está endereçando aqui e que é um bom exemplo de arquitetura, mas até que ponto ela é de fato uma arquitetura que alcança os problemas na construção de cidades melhores para a gente. Porque acho que isso é um tema fundamental. Ela não chega, né? A gente está falando das arquiteturas, digamos assim, de exceção, que acontecem nos grandes centros em que você tem os grandes escritórios e boa capacidade de produção, de construir coisas de qualidade também, né? Para além do projeto, a construção, de fato. E isso é uma exceção no Brasil. E a maior parte da população está construindo sem os arquitetos, né? Então, ao mesmo tempo que você tem uma valorização da nossa arquitetura por parte aí de países, de uma cultura internacional que sabe valorizar a boa construção, você tem um total descrédito da nossa classe, assim, e uma incapacidade nossa mesmo também de conseguir chegar onde a gente precisa. Também isso incomoda um pouco. Acho que isso devia ser também um puxão de orelha para a gente, assim, em termos de ser necessário voltar nossa atenção para produzir uma arquitetura contemporânea também, mas que do cotidiano, do perfil de cidade que nós temos, do cotidiano mesmo, essa que também não é divulgada e também não é ela que é muito ensinada, né? Assim, o ensino é sempre assim, muito pautado na arquitetura ali, muito idealista, né? Até hoje isso acontece, a gente vê isso. Então, acho que é uma provocação também, mas porque
Na mesma hora que você falou, assim, eu nem saberia responder assim, o que o pessoal lá fora tá achando da gente. Eu não tenho essa informação, assim, né? Por isso, porque não é algo assim que eu tô, acha que eu tenho? Muito por dentro. Pergunta pra quem sabe, ué. Eu também, eu fiquei até surpreendida, assim, de perceber essa valorização. E eu acho que é merecida, de fato. Mas, ao mesmo tempo, né, no cotidiano das cidades, isso tá tão distante, né? Me deu uma certa dorzinha no peito aqui, entendeu? Mesmo tendo motivo pra comemorar aí, né, com as falas dos colegas aí. Enfim. Bom, eu tô Vocês têm que entender também que eu tô lá, né, na parte de urbanismo, é sofrimento, é muito sofrimento, entendeu? Então a gente também fica trazendo. Mas é bem válido esse teu posicionamento, viu, Lili? É bem válido. Eu acho que cabe até um outro programa, né? Se a gente fosse parar pra pensar. Cabe. Não, eu acho que cabe um outro programa, sim. Isso que eu ia falar. Diria que é um incômodo que vai sempre nos acompanhar, que é esse descompasso das diferenças que a gente vive na realidade brasileira e que se reflete nisso que a gente está falando. De fato, uma minoria produzindo algo que está ganhando cada vez mais peso internacional e uma maioria que com certeza está alijada de uma discussão básica, fundamental do que é ter condições mínimas de acesso à arquitetura. É isso aí. Não sei se eu consigo fechar isso, é muita informação, mas vamos lá. Depois que o Caio, o Bruno e ele falaram, para eu falar aqui, nossa senhora. Bom, tem duas coisas que eu queria pontuar, levantando um pouco a bola, assim, do que a gente quis discutir aqui. É claro, essas discussões sobre a arquitetura contemporânea brasileira, claro que vão remeter à vanguarda da vanguarda. Infelizmente, eu acho que até em outros países acontece isso, de muitas dessas arquiteturas não estarem presentes no dia a dia das pessoas. E isso é uma coisa da crise da própria profissão, assim, do que a gente pode fazer, do alcance político principalmente que a gente tem, mas realmente cabe um cast sobre isso, né? Agora, tem um outro ponto que eu me preocupo e talvez seja um ponto um pouco parecido com o que a Lili fala, que é a questão do ensino. A gente vem percebendo no Brasil uma quantidade enorme de faculdades sendo criadas. Me preocupa um pouco a qualidade do ensino. É para justamente ensinar para aquele cara que está aprendendo arquitetura que a arquitetura não é necessariamente aquela coisa inovadora, com formalismo muito exacerbado, de uma coisa onírica, sabe? De uma coisa espetacular. E que talvez, e aí é o meu ponto de vista, tá? Precisa se preocupar com a questão do fazer o simples, mas fazer o realmente bem feito. Que o Bruno fala bastante disso e eu acho que eu incorporei muito aí, trabalhando e convivendo com o Bruno, incorporei muito isso. Talvez, se você falar assim, quais obras que você gosta? Talvez eu não goste tanto do que um Frank Gehry faz, mas o que o Norman Foster faz, você percebe, parece simples, mas você começa a enxergar de perto, você enxerga, pra mim, aquilo mais arquitetura do que talvez uma coisa mais exorbitante, assim. E talvez eu acho que a gente possa perder, se a gente não ficar atento, a importância do fazer simples, mas fazer bem feito. A gente já tem uma produção, uma mão de obra aqui no Brasil, que é uma mão de obra difícil e complicada, que não é especializada e que há muito não se atualiza. Se a gente vê um prédio, por exemplo, construído em estrutura metálica, que há 100 anos já foi feito em Chicago, a gente vê aqui no Brasil, a gente fala, nossa senhora, um prédio em estrutura metálica, a gente fica meio abobado, né? Eu acho que a gente tem que se atentar, a se esmerar, mas também não só no ensino, de ensinar para as pessoas que fazer o simples talvez seja mais importante, e também, assim, da gente politicamente se envolver no sentido de não necessariamente melhorar a vida de todo mundo, mas se empenhar em que esse ensino não perca a qualidade, né? Já que a gente tem as referências, né? Não ter medo de ir lá buscar as referências e fazer aquilo que o feijão com arroz bem feito. Eu concordo contigo, Adilson. Eu acho que é bem importante. Eu vou só resgatar uma coisa que a gente estava falando antes sobre a população média não tem acesso, e ela de fato não tem. Por outro lado, eu estou numa cidade pequena, né, no interior do Paraná. Eu acho que a nossa arquitetura hoje, ela conseguiu alguma coisa que ela tinha também, de novo, pegando o resgate lá do modernismo. Ela virou até certo ponto uma moda. Eu critico muito o conceito de moda, mas nesse caso específico eu não critico tanto, porque é uma boa arquitetura que está, entre aspas, na boca do povo, sabe? Então, em muitas rodas, enfim, quando eu vou visitar amigos, essas coisas, conversar com as pessoas, elas conhecem o nome dos arquitetos, elas sabem de algumas obras, são coisas que estão acontecendo, né? A mídia digital também está ajudando muito a isso. Então, a nossa boa arquitetura, que é uma arquitetura enraizada, ao meu ver, em princípios que são princípios bons para uma boa arquitetura, ela está ficando cada vez mais difundida. E isso eu vejo como um ponto positivo, né? Sim.
Verdade. Toda razão. E eu só queria saber, a gente tava falando de Pritzker, se vocês acham quem seria, vocês querem chutar quem seria o próximo brasileiro a ganhar o Pritzker? A gente adora fazer isso, mas a gente nunca Sempre acerta. tem essas coisas, Eu tenho um chute, Manda. né? Eu voto no que o Bruno falar. Você bem assim, bem com bastante personalidade. É bom que se a gente errar, a gente erra junto. É. Né? Não, eu diria assim, eu entendo que pelo caminhar, pela retrospectiva, pelo envolvimento em onde está, quem eu diria que está mais perto de chegar próximo disso hoje, eu acho que é o Ângelo Butti. É o camarada que está mais inserido no debate, mais inserido na discussão, muito envolvido nas discussões da América Latina, com os nomes de peso na América Latina, e hoje produzindo uma arquitetura que de fato tem uma forma de se pensar que vai deixar um legado, não tem dúvida nenhuma. Eu acho que pegou um capítulo de uma história e conseguiu escrever, pegou um livro de uma história e conseguiu escrever um capítulo novo. Eu enxergo isso acontecendo. Se vai ser rápido ou não, não sei, né? Mas eu acho que se tem alguém próximo disso hoje, talvez seja ele. E seria aí uma continuidade de legado até com o Paulo Mendes da Rocha, né? Sim, eu também acho que seria o Butti. Inclusive, a última vez que eu fui para a USP, conversei com o professor Rodrigo Queiroz lá, que é o professor de História, e ele também estava falando justamente a mesma coisa. Então, é uma coisa que está meio que no consenso, assim. Né? Interessante, não, bacana. E eu acho que é merecido, tá? E assim, se for para ganhar, eu acho que é super merecido. É alguém que está realmente produzindo algo que tem uma força espacial, técnica, construtiva, de entendimento de arquitetura que é perfeitamente justificável. Ô Bruno, aproveita e deixa o contato do seu fã-clube aqui. Pelo contrário, nós temos que achar o fã-clube do Ângelo Butti. Não, então, é o fã-clube que você tá fundando do Ângelo Butti, eu tô brincando. Ah, exatamente. Deixa o contato do fã-clube. Vou deixar aqui. Vota que dependendo do número a gente já manda pro Pritz. Você sabe que todo mundo pode votar. Faz um abaixo assinado, né? Exatamente. Dependendo do número de votos aqui, dá pra gente mandar pro Pritz. Opa! Então a gente começa agora com as dicas do episódio de hoje. Quem quer começar? Caio? Você já tá aí com a sua dica? Isso, é um site que foi... Ele está no ar sobre o domínio da URGS, né, da Federal do Rio Grande do Sul, mas ele é uma pesquisa da URGS, da Federal da Paraíba, da Federal de Pelotas, da Universidade de Caxias do Sul e da UEG também. Se chama Casa Contemporânea Brasileira. Eles geram um banco de dados sobre alguns arquitetos, né? Para citar alguns nomes, arquitetos associados, Bernardes Jacobsen, Carla Joaçaba, FGMF, Grupo SP, Mapa Arquitetura, Metro, Nietzsche, SPBR, Tacoa, Una Arquitetos e Urivital, entre outros. E eles têm uma pesquisa entre todas essas universidades, onde eles abordam, em alguns pontos, uma determinada residência, em alguns pontos comparativos entre arquitetos e residências diferentes. Então, Casa Contemporânea Brasileira, da URGS. Vocês vão achar bem fácil no Google. Bacana. Muito legal. Quem tá com a próxima dica aí? Posso ir? A minha é um livro de uma arquiteta. Ela é arquiteta e também trabalha com instalações artísticas. E para mim foi uma surpresa o livro, assim. Eu fui, honestamente, assim, fui pelo título, sabe? Aquelas coisas assim, mas eu não conhecia nada. E foi ótimo, bem bacana, que chama Arte e Arquitetura, Novas Afinidades, da Julia Schultz-Dornberg. Então, ele interessa a quem busca um pouco esse limiar aí entre o que é arte e o que é arquitetura, visto através de um comparativo de obras contemporâneas aí dos últimos 20 anos. Então, ela trabalha alguns temas específicos, por exemplo, questão dos reflexos, a valorização do papel do espectador, percepção sensual do espaço. Ela traz alguns temas aí, assim, caros à contemporaneidade e explora eles em um comparativo entre obras de arte no espaço e arquiteturas. E tem hora que você não sabe o que é o que, sabe? Ela brinca um pouco com essa ausência de limites aí entre os dois campos. Bem interessante, fica a dica aí. E do trabalho dela também, que eu conheci através do livro, Julia Schultz-Dornberg. Excelente. Bruno, você quer falar a sua? Vamos lá. Eu estava até com outra dica separada aqui, mas eu me lembrei pela dica do Caio de um site também que tem um banco de dados interessante que vai pegar a parte inicial da nossa conversa, que é a pesquisa coordenada pela Ruth Verdesign de arquitetura brutalista, que é o arquiteturaBrutalista.com.br. Não sei se vocês conhecem, ela faz um retrospecto ali da produção de 53 até 73 e começa com desde a produção da Escola Carioca, faz um levantamento de obras com uma cronologia e se permite
obviamente, umas análises muito interessantes, claro, né? Não podia ser diferente. Então, também é um banco de dados interessante. Me lembrou porque eu entrei aqui enquanto a gente falava na dica do Caio e tem esse caráter também de criar esse banco de dados e depois repercutir sobre ele, analisá-lo. Então, acho que é uma dica interessante. Mas a minha dica que eu ia citar é um livro que estava na minha frente aqui, que a gente citou do Álvaro Siza, e aí eu vou mudar minha dica também para falar dele, que é um livro do Rafael Monel, o Inquietações Teóricas e Estratégia Projetual, que é um livro interessantíssimo, não sei se ele já apareceu aqui em algum momento no programa, mas eu me lembrei porque ele tem uma análise do Álvaro Siza fantástica, né? Ele analisa a obra de 8 arquitetos contemporâneos num recorte um pouco mais estendido do que o nosso aqui, e o Rafael Monel é um arquiteto que combina esse universo acadêmico com a prática profissional e escreve de uma maneira interessantíssima nesse livro, muito aberta, muito dinâmica, assim, e acho que é uma dica muito bacana. Era um livro que estava sendo publicado no Brasil pela Cosac Naif, eu não sei hoje se ainda vai ser possível encontrá-lo com facilidade, mas é uma dica também que eu daria, é um livro que eu adoro, eu recorro a ele muitas vezes aí. Se eu não me engano, ele começa com o Sterling e termina com o Herzog de Morron, né, Bruno? É isso? Exatamente, ele mesmo. Aí passa nesse universo, ele vai passar pelo Sterling, vai falar da obra do Frank Gehry, né, vai falar da obra do Siza, como a gente falou, então é muito bacana. E ele faz umas análises, então ele cita, por exemplo, a maneira como o Sterling trabalha em corte, a maneira como o Siza trabalha em planta, aí não está fazendo juízo de valor, mas ele fala como que o Siza extrai da planta a investigação espacial. É uma visão de alguém que está habituado a projetar. Então é uma visão diferente. Muito, muito bacana. Eu gosto muito desse livro. Bom, eu tô com 3 dicas aqui. Eu acho que eu vou dar as 3. Vamos lá. Vou dar em pedaços. A primeira vai ser a publicação que o MoMA disponibilizou, que é a revista Brasil Builds, que foi publicada, é uma das primeiras publicações internacionais que falam da arquitetura moderna brasileira. Então, resgatar a história e como é que a arquitetura brasileira começou a ser vista no século XX por quem não estava aqui, obviamente. A segunda dica é um artigo do Roberto Segre, que eu acho que ele faz um apanhado assim muito interessante a respeito, não só apanhado histórico, mas do que ele considera como arquitetura contemporânea brasileira. Apesar desse artigo ter sido escrito em 2005, para mim ele é ainda bastante atual. O artigo chama O Eterno Vazio e Realidade na Arquitetura Brasileira. Então a gente vai deixar o link, obviamente, no nosso post. A terceira dica que eu vou dar aqui, que também tem a ver com um pouco contar a história da arquitetura brasileira, eu acho que eu já dei essa dica aqui, mas eu acho que convém por conta do tema, que é o livro da Maria Alice Junqueira e da Ruth Verdesign, que é o Brasil Arquiteturas após 1950. É um apanhado de vários artigos que elas escreveram, falando, obviamente, sobre o contexto da arquitetura do Brasil. Agora, eu acho que elas não falam tanto aí da questão contemporânea no Brasil. Eu acho que é uma coisa que vai ser difícil da gente achar alguém que consiga, né, fazer essa coesão. A gente mesmo não conseguiu fazer exatamente, mas aqui é uma tentativa de também começar uma discussão aí pra gente continuar conversando. Pessoal, queria agradecer demais a vocês, agradecer ao Bruno. Bruno, muito obrigado. Caio, muito obrigado. Lili, seja bem-vinda de volta à nova temporada. Obrigado. E, gente, valeu pelo papo. Valeu pelo convite. Tamo junto. Muito legal. Gostei muito. Bom. Um abração, gente. Tudo de bom. Abraço, meninos. Obrigada aí, mais uma vez. Então, gente, a gente fica por aqui. Voltamos daqui 15 dias com mais episódio pra vocês. E até logo. Tchau. Tá ouvindo bem? Eu tô. Então, o pessoal diz que quer cortar meu raciocínio. Não tem jeito. Você já vai levar um cartão amarelo, viu, Dilson? Eu acho que hoje era uma pegadinha, cara. Ele me chamou pra poder fazer isso comigo, entendeu? Ele tá fazendo um mansplaining em cima de um man aí via tecnologia. Aí, tá vendo? É o Bruno. Bruno? Tem essa participação internacional. Não, Adilson, a gente tá ouvindo ele perfeitamente. Eu Eu tô aqui, gente. É porque é eu que gravo daqui. Puta merda. Desculpa, você tá falando da As cornetinhas Iberê Camargo. Vai lá. Muito engraçadas, né? Desculpa, gente. Bom, então vamos lá. Tá cortando a narrativa, Adilson. Tá cortando a narrativa. Vamos lá. Não sei o que tô cortando. Não, agora tá me ouvindo ou não? Tá ouvindo? Tá, aham. Então seguindo. Conectei aqui por cabo. Se der erro agora, é por causa de algum de vocês, tá? Não é por causa de... Tá. Só um minutinho. Vocês esperam 2 minutos? Sim. Consegue esperar 2 minutinhos? Tá, Vamos só um lá. minuto, peraí.
E Eu vou Bruno? sacanear com a Dilson, peraí. E ele adora, né? Ai, ai. Ai. Mas vamos Voltei. ver, vamos lá. Deu aí? Então o Caio A dica começa, é que eu acho que boa, a ela é dele, boa, a dele é né? melhor. Bom, Acho que a dica do Caio é a melhor. É, deve ser. qual que é a dica do Caio? Já falou? Não, ele não, Não, quer começa contar pra comigo, gente. começa comigo. Então, peraí, posso começar então? Vou dar a introdução aqui. Ó, a minha dica é um fone de ouvido e microfone da JBL que não deixa cortar o áudio e quando você fala. Olha só. Ai, meu Deus. Inclusive o meu EJBL funcionou o tempo todo. Já o do professor Adilson, não sei. Ai, sobrou pra mim. Brincadeiras à parte. Ah, eu não podia deixar, ela tava quicando, né? A Dilson? Essa foi boa, essa foi muito boa. Vai.